Na capital federal, a maior parte das denúncias contra acusados dos atos violentos de 8 de janeiro já foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. A gente chama o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, bom trabalho, bem-vindo. Já em relação aos números, são quantos os réus? O que nós temos até agora? O número alto, viu? 1.142. Isso responde a cerca de 90%. A você um ótimo dia, excelente segunda-feira, sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação. Só para a gente relembrar rapidamente, então, esse alto número, 1.142, já foram julgados em julgamentos no plenário virtual da Suprema Corte, que são aqueles julgamentos que não existe nenhuma discussão, ele abre já com o relator e os outros ministros acompanham o entendimento do relator ou não. Então, já chegamos a 90% dos que já foram indicados nesse julgamento, restando somente 90 nomes que não foram julgados ainda e ainda serão julgados então em plenário virtual, acumulando 1.142. Só para a gente entender sobre esses números, o alto número, na verdade, são de nomes que estavam no acampamento na região do Exército. Aquele acampamento que já durava um pouco mais de 60 dias e somente cerca de 298 nomes réus estavam aqui na região do Congresso Nacional em flagrante durante a invasão do 8 de janeiro. Então, esse alto número é justamente os que estavam no acampamento. Ainda não foi agendado o último julgamento, essa última rodada a gente vai continuar acompanhando, mas o número atualizado, 1.142, viu, Tiago? É isso, Bruno. E sobre os trabalhos da CPMI nessa semana, lembrando que você já adiantava para a gente que é uma semana decisiva para a escolha de quem vai prestar esclarecimentos na CPI. Como é que vai ser a agenda da CPI nessa semana, Bruno? Justamente essa expectativa em alta, na verdade, cerca de 285 requerimentos que serão analisados. Eu repito essa informação, já que cerca de 840 chegaram na CPMI. É um número alto e é necessário uma velocidade um pouco maior na hora de analisar esses requerimentos. Esses requerimentos que serão analisados incluem o enriquecimento de quem alugou esses ônibus, aqueles ônibus que chegaram aqui no Distrito Federal durante o final do ano e início do ano até janeiro. E um outro ainda, um requerimento que chama muito a atenção, são informações sobre a viagem de Lula até Araraquara, justamente no 8 de janeiro, uma viagem que não estava agendada, aconteceu de última hora, estão requerendo informações sobre o planejamento e a real agenda sobre esta viagem. Então, são diversos requerimentos, além de chamar a atenção de várias plataformas sobre as informações, a fim de investigar se o planejamento do 8 de janeiro aconteceu de forma remota, online, usando essas plataformas. Serão 2 reuniões esta semana, com a expectativa de aumentar mais um dia e ainda de instalar uma subcomissão. Assim, no entendimento, será necessário aumentar essa velocidade. Isso vai acontecer só amanhã, já que hoje, na segunda-feira, não existe tanta agitação aqui no Senado Federal, viu, Tiago? Nem na segunda e nem na sexta também, é bom lembrar. Bruno Pinheiro de Brasília, bom trabalho para você, até mais tarde. Girando os nossos comentaristas, um minutinho para cada um, por favor. Inclusive, Amanda, você falava que a oposição vai ganhar de um lado, o governo também vai ganhar de outro, mas o fato é, as pessoas que forem prestar esclarecimentos devem dar quais informações importantes para saber efetivamente o que ocorreu no dia 8. Eu acho que tudo isso acaba tendo muito mais um condão político, Tiago. As pessoas sabem o que aconteceu no dia 8. O dia 8 foi uma tentativa de golpe. Todo mundo assistiu ao vivo, basicamente, aquelas pessoas golpistas invadindo as sedes dos 3 poderes, depredando, destruindo a nossa democracia, os prédios que simbolizam a democracia. A CPMI vai virar um palco político para narrativas diferentes. A oposição tentando fazer valer a sua, o governo dando a dela. É óbvio que houve incompetências, falhas, a gente
gente viu o caso do Gonçalves Dias, e é importante que esse caso seja devidamente esclarecido e aprofundado, então a oposição tem o direito e o dever de questionar esse assunto. Mas não resta dúvida, tanto é que a primeira informação que o Bruno trouxe é que você já tem mais de 1.000 pessoas que se tornaram réis justamente por uma série de crimes, inclusive tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito e golpe de Estado. Está no rol de crimes pelos quais essas pessoas foram denunciadas, estão sendo acusadas e vão responder na justiça. Então, não foi qualquer coisa que aconteceu no 8 de janeiro. Lógico que ali você vai ter uma concepção política sobre o fato que é muito diferente da jurídica. É muita gente realmente envolvida, acusada da invasão no 8 de janeiro, não é, Beraldo? Vai ter que ter uma análise bem individual e cuidadosa para não condenar errado ninguém? Pois é, imagina, mais de 1.000 pessoas presas há 5 meses, sendo acusadas de golpe, atentado contra o poder constituído. E aí a gente precisa olhar preto no branco como é que este golpe aconteceria. Você tinha pessoas que estavam pregando o golpe? Sim. Agora, dizer que a invasão do prédio, sede dos 3 poderes, foi a execução de um plano de derrubada do governo Lula para substituição deste governo com um outro governo, um novo governo, isso é um exagero enorme. Aquelas pessoas que estavam ali, invasoras, criminosas, depredaram patrimônio público, precisam responder por isso, mas dizer que aquelas pessoas estavam ali para realmente dar um golpe sem uma arma é realmente assim uma fantasia enorme. Se havia um golpe sendo ali executado, é preciso saber quem tomaria o poder, é preciso saber aonde estavam essas pessoas, qual era o plano que estava sendo executado, porque no dia 8 de janeiro o que nós vimos não foi isso. Então vamos esperar que haja realmente justiça no Brasil e que as pessoas sejam julgadas por aquilo que efetivamente fizeram e não com base nessa narrativa fantasiosa que parte da imprensa está tentando colocar como válida. Amanda? Só para encerrar, e para isso, para responder essas perguntas que o Beraldo colocou, é melhor a gente perguntar ao Anderson Torres, que tinha uma minuta de golpe na casa dele, nos escaninhos, nas gavetas dele, e ao Mauro Cid, e ele era ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, e ao Mauro Cid, que era ex-ajudante de ordens, uma das pessoas mais próximas ao então presidente da República, e que também tinha um plano golpista em seu celular, e falava abertamente com outros militares sobre planos golpistas, inclusive alguns nomes que continuam em sigilo. Será interessante saber quais seriam os próximos passos desse golpe engendrado por eles. É essencial que eles sejam ouvidos e que respondam pelo crime que cometeram. Agora, o tenente-coronel Cid falando com o sargento supor que isso é o grande golpe, o próprio Anderson Torres, ele tinha minuta. O que ele fez com isso? No dia 8 de janeiro, quem deu o comando para aquelas pessoas entrarem nos prédios, depredarem os prédios, impedirem que o governo que estava ali, que tinha sido eleito, voltasse a comandar o país? Quem substituiria? Tem uma conexão objetiva de uma coisa com a outra? Eu não vejo essa conexão. É por isso que a CPMI tem o dever de trazer às claras os detalhes, a cronologia de tudo que aconteceu. Porque, ao que parece, vendo mais de 1.000 pessoas presas há 5 meses e agora que elas estão sendo formalmente acusadas, isso me parece um grande absurdo.